Olá, nesse vídeo você vai aprender como organizar times, funções e usuários. E essas informações que eu vou passar aqui podem servir tanto para você que está implementando o Ziv agora, quanto para os usuários administradores mais experientes poderem repensar a sua própria organização. Quando se fala de times e funções, é muito comum as pessoas se limitarem a pensar times como os departamentos, setores da empresa, ou seja, o organograma, e também as funções como os cargos das pessoas, o funcionograma da empresa. Entretanto, times não são meros setores e funções não são apenas os cargos da organização, eles podem ser muito mais. Times e funções são utilizados para definir permissões de acesso, de execução em processos e serviços, também para a organização de novas solicitações na tela de novas solicitações do sistema e para definir responsáveis e prazos na automação de processos. Aqui eu trago alguns exemplos para você de como times e funções podem ser utilizados. É claro que você pode sim estruturar a sua empresa e os setores dentro de times, mas você não precisa se limitar a isso. Você pode criar também outros agrupamentos informais, como grupos de interesse, grupos de trabalho, comitês, equipes e outros que vierem de acordo com a sua necessidade, com a necessidade da sua organização. E da mesma forma acontece com as funções. Você pode sim criar a estrutura formal de cargos da sua organização, mas não precisa se limitar a isso. Afinal, os usuários da sua organização desempenham uma série de outros papéis que muitas vezes não são listados como seu cargo formal. Por exemplo, responsável por notas fiscais, aprovador de despesas, líder de projeto, entre outros. E aqui eu quero trazer algumas reflexões para você pensar na forma que vai organizar ou para repensar a forma que já organizou seus times e funções no sistema. Primeiro, é possível trabalhar sem times e funções? Sim, é possível trabalhar no Ziv sem times e funções, mas é claro que tem alguns impactos na experiência no sistema. Por exemplo, para configurar permissões a processos e serviços, se você não tem times e funções, você vai ter que configurar isso por grupos de permissões ou usuário a usuário. Para a definição de responsáveis por tarefas humanas, sem times e funções criados, você só não vai poder selecionar aquelas opções que utilizam um time ou uma função, mas você ainda pode selecionar um executor de uma tarefa através de um campo de formulário, por exemplo. E para a organização das solicitações na tela Novas Solicitações, infelizmente essa não vai ter substituto, mas você pode criar alguns times só para melhorar essa organização. Então vamos para a nossa segunda hipótese. É possível trabalhar com apenas um time e diversas funções? Também é possível. E eu trago aqui na sequência um exemplo prático para você de como é possível trabalhar com apenas um time, representando a sua organização, e várias funções, determinando aqueles cargos e outros papéis desempenhados pelos usuários. Nesse caso, você pode perceber que ao invés de apenas denominar a função como diretor, eu fui mais específico e denominei como diretor de contabilidade. Assim, eu estou aumentando a minha granularidade de funções e, por exemplo, quando eu for determinar um ator responsável por uma tarefa humana, ao invés de selecionar o time de contabilidade e a função de diretor, eu posso selecionar apenas a função de diretor de contabilidade. Para as permissões de acesso a processos e serviços é a mesma coisa. Você só não vai poder selecioná-las a partir de times, pois todos vão estar dentro do mesmo time, mas você vai poder selecionar por funções. E por último, a organização de novas solicitações, ela precisa de mais times. Então, se você quiser, pode ficar à vontade para criar um ou outro time só para organizar isso na tela inicial. Lembrando que só com esse tipo de organização aqui, todas as formas de definir responsáveis por tarefas humanas já funcionam. E a partir daqui a gente pode se perguntar, que tal diversos times e diversas funções? Esse é o cenário mais flexível, que abre mais possibilidades para você na utilização do sistema. E aqui na sequência eu trago um exemplo para você. Perceba que nessa organização eu trago aqui como times os setores, áreas e algumas equipes virtuais e eu possuo uma estrutura bem mais enxuta de funções. Afinal, nesse modelo eu não preciso mais denominar os meus cargos como analista de contabilidade e sim apenas como analista, pois agora eu posso vinculá-lo ao meu time de contabilidade. Logo, essas funções aqui, elas podem existir dentro de diversos times e amplia suas possibilidades na definição de acesso a processos, na definição de responsáveis por tarefas humanas, de publicação e organização de novas solicitações e muito mais. A
A partir daqui você pode pensar em qual é a estratégia, qual é a organização de times e funções que melhor atende às necessidades da sua organização. E depois da criação é hora de se preocupar com a manutenção. Então, a criação de novos times e funções, criação de usuários, vinculação de usuários a times e funções, e definir se você vai executar tudo isso manualmente, semi-automaticamente, através de uma importação de planilha em CSV ou até por meio de APIs de maneira automática. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído para você pensar ou repensar na sua organização de times e funções aqui no Ziv. Eu fico por aqui. Muito obrigado.